Olá, eu sou Eliane Gonçalves de Freitas, sou docente associada do Departamento de Zoologia e Botânica da Unesp de São José do Rio Preto. E estou aqui para falar sobre um dos assuntos que está aí na mídia em função, da pandemia de Covid-19, que é a redução da presença humana, e como os animais reagem a isso. Então tem várias formas, uma delas é a reação dos animais, o que está acontecendo com os animais, por exemplo, em locais como aquários e zoológicos. No zoológico, a presença humana pode estressar os animais, porque o que pode acontecer, uma quantidade grande de ruídos, de gritos, inclusive de cheiros diferentes, podem irritar ou provocar um estresse, porque pode parecer para o animal de alguma forma é uma ameaça. Então há estudos mostrando que quando há uma visitação desorganizada e o número de pessoas é muito grande, isso realmente afeta o bem-estar ali dos animais. Uma das coisas que pode acontecer é os níveis de cortisol aumentar, então que é o que acontece durante as fases de estresse. E essa elevação do cortisol, que é um hormônio metabólico, durante um período curto, ele é adaptativo, mas se ele for crônico, ele pode trazer algumas alterações negativas para os animais. Por exemplo, ele pode alterar a reprodução. Então, o que a gente pode concluir, observando, por exemplo, sabendo da situação que aconteceu em Hong Kong, onde os pandas estão juntos lá há 10 anos e esse ano eles acasalaram. Então, pode ser que a redução da visitação, a ausência de visitantes no caso, diminuiu o estresse e isso fez com que os hormônios que estão envolvidos com o comportamento reprodutivo tenham aumentado e o animal tenha acasalado. Pode ser, mas pode ser só uma coincidência. Pode ser que depois de 10 anos eles iam realmente acasalar. Então a gente não tem certeza, a gente sabe, tem estudos mostrando que a presença humana pode provocar estresse. Isso, no entanto, é importante que a gente saiba que depende da espécie, porque os animais eles se habituam também à presença humana, mas isso também depende da espécie, depende das condições do zoológico. Então mas tem estudos mostrando, então, nesse caso, essa ação negativa sobre o bem-estar dos animais. O que as pessoas têm comentado agora, alguns pesquisadores inclusive, é que os animais no zoológico estariam sentindo falta da presença humana, porque eles estão numa situação de monotonia. Na verdade, não há estudos mostrando que os animais sentem saudade da presença humana. Eles não estão sem a presença humana, porque os tratadores estão lá, então eles continuam com interação com o humano, não tem aquele auê da visitação. Então é lógico que pode ser, mas não tem estudo sobre isso. Então, se não tem estudo, isso é especulação, ok? Não dá para dizer que isso está acontecendo. Mas é um bom motivo, inclusive, para se estudar o comportamento dos animais. Por exemplo, estudar o que está acontecendo com eles nesse período, antes da reabertura dos zoológicos, por exemplo, que vai acontecer, que já está acontecendo agora na Europa. E o que eu acho assim, é que essa visitação controlada vai ser bom tanto para o ser humano, para evitar o contágio, mas também vai ser boa para os animais, porque o retorno à visitação vai ser mais lento. Porque um retorno mais brusco, vamos dizer, se voltasse o número habitual de visitantes, depois de um período sem visitação, até os animais se habituarem novamente, isso vai causar um estresse, de certa forma, elevado e pode ser prejudicial para os animais, vai reduzir o bem-estar desses animais. Então, essa mudança lenta vai favorecer tanto o ser humano quanto os animais. E se houver estudos do que está acontecendo nesse período, pode ser inclusive que se chegue à conclusão que essa redução de visitantes seja benéfica para os animais. E se isso acontecer, então essa visitação reduzida deve continuar, mesmo depois do final da pandemia. Então é importante saber que os animais reagem à nossa presença, e pensar, óbvio, no bem-estar humano, mas pensar também no bem-estar desses animais que estão em zoológicos, em parques ou em aquários.